Hebreus capítulo 2, capítulo 2 é no versículo 3. Eu espero para os irmãos que eu não faço ideia do que eu vou falar nesta noite, mas eu confesso que essa palavra, ela me chamou a atenção e vai ser algo da minha meditação essa semana, porque pelo finalzinho da tarde, quando eu estava orando, eu perguntei para Jesus o que eu iria falar para a igreja, e veio esse versículo no meu coração, só que eu não sei o que eu vou falar. É pela fé, né? O Espírito, a palavra diz que nós não precisamos nos preocupar com o que dizer, o Espírito Santo, ele ministra na hora que nós devemos falar. Amém? Hebreus capítulo 2, até o versículo 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que as ouviram. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui na Tua presença eu oro, Senhor, debaixo da Sua potente mão. Eu creio que o Senhor é a força da minha vida, a minha glória, a minha esperança, Senhor. Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu creio que o meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Estou aqui, meu Pai, perante o Senhor e perante a Tua igreja e perante a Tua palavra, Senhor. Faz a Tua vontade, fala aos nossos corações nesta noite, abra a porta da Sua palavra, edifica as nossas vidas, acrescenta o que falta à nossa fé, fala aos nossos corações segundo a Sua vontade, mediante o poder do Teu Espírito, Pai, e a graça do Senhor que reina sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco neste lugar. Sabemos que onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio de nós. Deus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua palavra. O Senhor que é manso e humilde de coração, Pai. O Seu jugo é suave e o Teu fardo é leve. E verdadeiramente em Ti há descanso para as nossas almas. Obrigado, Senhor, pela Sua bondade e misericórdia, pela Sua compaixão e pela Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Este versículo do capítulo 2, ele começa dizendo, portanto. Essa palavra de início, ela nos remete ao capítulo 1, onde está escrito que o Senhor antigamente, Ele falou de muitas maneiras e de muitas formas aos pais pelos profetas, mas que agora, nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós discorremos o capítulo de número 1, então nós podemos ver que está destacando, está dando ênfase à superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, até mesmo em relação aos céus. Diz que os céus vai chegar um momento que eles vão se enrolar como um pergaminho, mas Jesus, Ele permanece para sempre. A palavra de Jesus, ela permanece para sempre. E aqui está dizendo que nos convém atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado a respeito de tudo o que nós temos ouvido, com um propósito. Qual que é o propósito? De maneira nenhuma
mediante a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, diante do cenário, a qual outras pessoas compreenderam que o discurso de Jesus tinha sido duro, e eles abandonaram Jesus. Mas o Senhor Jesus, se voltando para os seus discípulos, ele disse: querem ir vós também? E Pedro disse: para onde iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Tem uma palavra aqui dentro da Bíblia que me veio à lembrança, 1 Pedro capítulo 4, que nos dá uma estratégia. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Eu quero me ater nessa expressão: armai-vos também vós com este pensamento. Então, nós podemos nos armar de pensamentos. Quais tipos de pensamento? Pensamentos alinhados com a palavra de Deus, pensamentos à luz da palavra de Deus, a respeito de Deus, o que Ele nos revela quem Ele é e quem somos nós em Deus. E nós nos armarmos com esses pensamentos e de maneira alguma mudar de opinião. Aqui fala assim: armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que nos resta, então ainda nos resta um tempo nesta terra, para ainda que o tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências do homem. Ou seja, nós não devemos deixar que o mundo venha nos moldar, mas segundo a vontade de Deus. Então, nós temos que armar a nossa mente com esse pensamento que é a vontade de Deus para as nossas vidas, aquilo que nós já temos ouvido da palavra de Deus, e atentar com mais diligência para o quê? Para nós permanecer nessa palavra que tem sido revelada dia após dia no nosso coração. Nós sabemos que tem vindo culto e passado culto, nós temos aprendido muitas coisas dentro da casa de Deus, e a palavra diz que nós devemos atentar com mais diligência, refletir mais, meditar mais, pensar mais em tudo que nós estamos ouvindo, e nós nos armar com esse pensamento segundo essa palavra de Deus, e ficar nessa palavra, não se mover, não se afastar dessa palavra, não mudar de opinião, de maneira alguma se apartar dessa palavra. Lá em Hebreus diz que no capítulo 10, versículo 35, fala assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então nós temos que ter paciência, para que depois de nós fazermos a vontade de Deus, nós permanecer nessa palavra, nós se mover por essa palavra, tomarmos decisões por essa palavra. Então, depois de nós fazermos isso, nós possamos alcançar a promessa, viver aquilo que Deus tem planejado para nós. A Bíblia fala que nós devemos, pela compaixão de Deus, nos apresentar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, porque Deus, Ele tem o quê? Um propósito. Aqui no Hebreus 10, 36, diz para que possais alcançar a promessa. E lá em Romanos fala que é para nós experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E prosseguindo no capítulo 10 de Hebreus, versículo 37, fala assim: porque ainda um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mais uma vez se destaca nessa palavra que nós não devemos recuar de maneira alguma, mas nós devemos permanecer. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então essa
palavra que nós meditamos e que nós ouvimos é para a salvação da nossa alma. Então nós devemos nos armar com esse pensamento, que essa palavra ela é verdadeira, que essa palavra ela permanece, que vai passar céus e terra, mas essa palavra ela vai se cumprir. E nós não devemos ignorar de maneira alguma que verdadeiramente nós precisamos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque nós temos uma luta. A Bíblia ela se expressa que nós somos alistados para uma guerra. Verdadeiramente nós estamos numa guerra espiritual. Nós temos um inimigo que é o diabo. Na Bíblia fala que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós devemos nos fortalecer no Senhor, permanecendo na sua palavra, porque, irmãos, verdadeiramente nós estamos em guerra e nós temos um adversário. Só que a Bíblia fala que se nós se sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, que é o nosso adversário, ele vai fugir de nós. Mas nós não podemos ignorar que nós estamos nessa guerra e que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e que ele é habilidoso para fazer o mal, que ele tem inúmeras estratégias para nos desviar de vivermos o propósito, a promessa que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um propósito para nós, mas o diabo, ele não está nem um pouco contente com isso. Ele verdadeiramente nos odeia. A Bíblia fala que ele é o ladrão, que ele só quer roubar, matar e destruir. Então não há vantagem nenhuma para nós se apartarmos de Deus, se apartarmos das promessas que nós temos ouvido, que tem sido revelado aos nossos corações a respeito da nossa vida de maneira particular e também por meio da pregação do Evangelho. Então nós devemos permanecer nessa palavra. Nós vemos que o José do Egito, o filho de Jacó, ele teve um sonho, que era uma revelação de Deus a respeito do futuro que Deus tinha para ele. Mas ele passou por momentos difíceis, a qual ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, mas José permaneceu firme, agradando a Deus, guardando o sonho que ele tinha no coração da parte de Deus. Ele permaneceu firme, e no tempo determinado por Deus, Deus levantou ele como governador do Egito. Então, não é diferente nas nossas vidas como foi na vida de José. José, a luta dele foi contra os seus irmãos, que foi vendido como escravo, né? A minha luta é de um jeito, a luta do irmão é de outra forma. Todos nós temos as nossas lutas, mas o segredo é nós permanecer, porque Deus já tem falado conosco por meio da sua palavra, e não duvidar. A estratégia do diabo é sempre colocar dúvida e medo a respeito daquilo que foi falado, a respeito das nossas vidas no meio de revelação, mediante a palavra de Deus. Então, a forma do diabo é sempre querer colocar dúvida. Se ele conseguir colocar dúvida e medo, ele nos paralisa, né? Então, ele pode, muitas pessoas às vezes podem perder de viver o propósito de Deus, não se levantar mais, ficar aprisionado. Outras pessoas podem ainda se atentar em algum momento e voltar para o eixo para viver a promessa de Deus, mas o diabo sempre vai estar agindo para querer tirar nós desse propósito. Então a palavra ela está nos chamando a atenção para que nós venhamos fazer uma reflexão, a tentar com mais diligência para aquilo que nós temos ouvido. Ou seja, nós estamos pensando, refletindo, né, no decorrer dos nossos dias, naquilo que nós estamos ouvindo da palavra de Deus, ou nós esquecemos daquilo que ouvimos e ficamos ocupados com mil coisas e não paramos para pensar naquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus. Porque não tenha dúvida, quando Deus ele dá uma palavra para a sua igreja, e se nós se atermos àquela palavra não para somente naquilo que nós recebemos. Se nós pegar aquela palavra e meditar naquela palavra, então Deus vai começar o quê?
a revelar outras coisas para nós dentro daquela palavra. Porque nós temos o Espírito Santo, que diz que é um rio de água viva, que ele jorra no nosso interior. Então tem um rio de água viva no nosso interior. E o Espírito Santo que nos foi nos dado para nós conhecer toda a verdade. E também para nós descobrir o que foi nos dado gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Então, irmãos, é importante, a própria palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Não são palavras minhas, não são palavras de homens. Nós sabemos que as Escrituras são divinamente inspiradas, é a própria palavra de Deus. Diz que homens santos falaram da parte de Deus, não por sua vontade própria, mas falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra que está sendo ministrada nessa noite é que nós devemos, tendo consciência da superioridade de Jesus Cristo, que ele sendo Filho de Deus, ele foi declarado maior do que os anjos, ele recebeu um nome acima de todos os nomes, ele está à direita do Pai, até que todos os inimigos sejam aniquilados. Então, a Bíblia fala, se nós nos voltarmos para o mundo, nós mesmos estamos nos constituindo inimigos de Deus. E Deus, Jesus está à direita do Pai, sentado à direita do Pai, até que todos os inimigos sejam aniquilados. Então nós não queremos, eu não quero ser inimigo de Deus. Eu acredito que o meu irmão e a minha irmã também não quer ser inimigo de Deus. Porque eu não quero ser aniquilado. Tem alguém nessa noite que quer ser aniquilado por Deus? Mas verdadeiramente, a Bíblia fala que as trevas já estão passando, está tendo uma guerra. Os inimigos estão sendo aniquilados. Nós não vemos muitas coisas acontecer aos nossos olhos, mas o nosso Deus, ele está trabalhando continuamente. A Bíblia fala que ele não dorme e nem tosqueneja. E está acontecendo uma guerra. E Jesus está diante do Pai. A Bíblia fala até que todo inimigo vai ser aniquilado. Então que nós devemos ser achados dignos de estar de pé neste dia, para que nós não venhamos ser envergonhados no dia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que nós venhamos ouvir o quê? Vinde benditos do meu Pai. É possível por herança, o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Então que essa palavra desta noite é esse terror, está chamando a nós para uma reflexão. Como que nós estamos? Nós estamos atentando com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido da palavra de Deus? Ou nós estamos, sem perceber, nos afastando daquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus? A Bíblia fala que nós temos que permanecer, porque nós necessitamos de paciência, ou seja, não tem outra forma, nós temos que esperar em Deus, mas armando a nossa mente com esse pensamento, que vai se cumprir a palavra dele. Não precisa ter dúvida, não precisa ter medo, não precisa olhar para aquilo que estão diante dos nossos olhos. A Bíblia fala que nós não devemos temer aos que resistem, porque para eles existe perdição, mas para nós, de salvação em Deus. Então que nós possamos ficar com a palavra, nós possamos permanecer na palavra, refletir a respeito das nossas vidas. A palavra fala, como purificará o jovem o seu caminho? Esse jovem também somos nós. Também. Nós podemos aplicar as nossas vidas. Como que nós vamos purificar os nossos caminhos? Observando a nossa vida segundo a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Para quê? Para nós fluir em Deus. Para nós vivermos as promessas de Deus. Só que isso é responsabilidade nossa. Fazer o quê? Interagir com Deus. Tem sido dito dentro dessa igreja que não depende das nossas forças, não depende da nossa própria sabedoria, mas depende de Deus que se compadece de nós. Depende da sua graça que reina sobre a nossa vida. Mas isso não nos deixa isento de nos interagir com Deus, de fazer a nossa parte, de meditar na sua palavra, de fazer as nossas orações e permanecer nesta palavra, para que nós podemos verdadeiramente viver o que Deus tem falado ao nosso respeito e também naquele grande dia
que é o propósito superior para nós, é a salvação das nossas almas. Nós sabemos que o Senhor há de nos abençoar aqui na terra. A Bíblia fala que nós vamos ter deleite no Senhor aqui na terra, mas não é esse o propósito final. O propósito final é o quê? É nós na glória eterna. Como o apóstolo Pedro disse, para onde iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, o que Pedro estava vendo? Que as palavras que ele estava ouvindo eram palavras que iam levar ele à vida eterna. É o mais importante, irmãos. É nós encerrar a carreira, guardar a fé. Como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aí ele falou assim, agora a coroa da justiça está me reservada pelo justo juiz. Então eu ia receber a coroa da vida pelo justo juiz, porque ele combateu o bom combate. O apóstolo Paulo, ele se expressou na carta de Coríntios que o amor de Jesus Cristo o constrangia, de maneira que ele não vivia mais para ele. Ele diz assim lá em Coríntios, eu vou abrir aqui para ler juntamente com os irmãos. Isso é uma boa recomendação para nós que estamos sendo aperfeiçoados por Deus. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios, uma palavra muito forte. Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Pode continuar. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, o que essa palavra ela nos esclarece? Nós somos chamados por Deus para verdadeiramente não viver mais nós. O propósito de Deus é que Ele venha olhar para nós em toda a nossa maneira de viver e venha ver Jesus Cristo. Essa é a vontade do Pai, é formar nós na estatura do varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso somente vai acontecer se nós meditar na palavra de Deus, e permanecer na palavra de Deus, e buscar o quê? O conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Porque o Pai, Ele tem muitas coisas para revelar para nós, e também se revelar para nós, para nos fazer o quê? Quanto mais nós conhecermos de Deus e sermos imitadores de Deus, então nós vamos ser moldados à imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito do Pai. Então o apóstolo Paulo, ele disse que o amor de Deus constrangia ele assim. Ele julgava assim, já que Cristo morreu por nós, então todos morrem por Cristo, porque Jesus morreu para isso, para que nós não vivamos mais para nós, mas para aquele que por nós morreu. Esse é o propósito de Deus. Por quê? Deus, Ele quer se manifestar neste mundo através das nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele falou assim aqui na carta de Coríntios também, que nele operava a morte, para que nas pessoas operasse a vida. O que isso quer dizer? Ele verdadeiramente não vivia mais para ele. Então a vida de Cristo se manifestava na vida do apóstolo Paulo e atingia as pessoas, gerando vida nas pessoas, levando o bom cheiro de Cristo para as pessoas. Então Deus, Ele quer nos ver verdadeiramente rendidos a Ele, para que a vida dele venha se manifestar na nossa vida, e Ele venha se manifestar para se cumprir isso aqui, ó. Assim como se cumpriu em Jesus, Ele quer cumprir isso na nossa vida. Lá em João 14,
para nós finalizar, em João 14, para nós finalizarmos. João 14, 11. Já foi meia hora, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, está escrito assim, ó. Jesus disse isso porque Felipe estava falando assim: mostra-nos o Pai. Ele falou assim: Felipe, eu estou tanto tempo convosco, e você me pergunta para mostrar o Pai. Olha o que Jesus disse aqui, ó, 14. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Olha o que ele fala. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. É o 10. É o 10 mesmo. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha aqui, irmãos, é aqui que eu quero chamar a atenção. Mas o Pai que está em mim, então o Pai estava em quem? Em Jesus. Jesus estava rendido ao Pai. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e se humilhou até a morte de cruz. Por este motivo o Pai o exaltou, deu a ele um nome acima de todos os nomes, de maneira que todos os olhos se dobram diante do nome de Jesus. E ele fala assim, ó, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por isso que fala que o Pai está em Cristo reconciliando com ele o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E essa palavra da reconciliação está em nós. E o apóstolo Paulo fala assim: nós rogamos da parte de Deus para que nos reconcilieis com Deus. Ou seja, ele estava dizendo que o próprio Cristo estava se manifestando na vida dele. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida também. Então, para que isso venha a acontecer, nós verdadeiramente temos que crer que isso é possível, porque a própria palavra diz, né? Nós lemos aqui no versículo 12. Então, nós, como igreja, estamos em exemplo disso, né? É até difícil para mim pregar essa palavra agora. Então, o que está falando no 12? Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras e as fará maiores do que essas. Por quê? Porque Jesus, ele só ficou 3 anos e meio no ministério dele. Agora imagina Jesus se manifestando 30, 40 anos dentro de nós. O tanto de obra que vai acontecer. Mas nós temos que cada dia mais aniquilar nós mesmos, até que nós fiquemos completamente aniquilados na natureza carnal, na natureza terrena, né, que não agrada a Deus, que é nos moldar as coisas deste mundo, mas é nos armar com esse pensamento. Para onde iremos nós? Quem aqui quer perder a vida eterna? Eu acredito que ninguém quer perder a vida eterna, eu não quero. Então, essa é uma palavra que eu vou meditar no decorrer dessa semana, porque eu estava orando essa tarde perguntando: Jesus, o que eu vou falar para a sua igreja? E veio essa palavra no meu coração, mas eu sabia o que eu ia falar, né? Faço um monte de pensamento, mas nada testificável. E quando a revelação, irmãos, você não tem dúvida, né? Mas assim, ó, já o leque assim, ó, já testifica dentro de você que não se move dentro de você, então fica uma revelação. Mas não tinha acontecido isso, mas eu estou aqui pela fé, declarando a palavra de Deus. E eu creio que Deus está falando conosco nessa noite. Então o que está chamando a nossa atenção é isso. Nós nos atentar com mais diligência. Ou seja, Deus está nos chamando de para um compromisso. Ó, eu quero, vou apontar para mim. Cada um aponta para si. Vou apontar para nós, eu quero que você atente com mais diligência para as coisas que você tem ouvido, para as coisas que você tem aprendido, para que você não venha se apartar. Porque se lá o povo antigo pereceu pela palavra dos anjos, quanto mais pela minha palavra, né, a palavra de Jesus, que é superior. Eu falo assim: como vamos escapar nós?
Como vamos escapar? Nós vamos atentar para uma tão grande salvação. Então nós que temos que prestar atenção na nossa vida e começar a refletir, buscar em Deus, né? Que Deus, Ele fala conosco para quê? Que Deus fala conosco. A Bíblia fala que é para nós não sermos julgados com o mundo, para nós não sermos condenados com o mundo. O que Jesus tem para nós é só vida. A Bíblia fala que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então Ele tem o melhor para nós. E nós temos que atentar para a palavra dele, independente do cenário, das circunstâncias, tendo essa certeza, não seremos envergonhados. José não foi envergonhado. Ele viveu 13 anos como escravo. Ele não foi envergonhado. Ele foi levantado a governador e pela vida de José veio um grande livramento para muita gente não perecer. Então jamais a gente vai permanecer na palavra de Deus, vai ser humilhado, afrontado, julgado e no final vamos ser envergonhados. Não, você vai permanecer nessa palavra de forma alguma. E é isso que Deus tem para nós. Ele quer manifestar a glória dele nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu convido a igreja para nós nos colocarmos de pé, nós possamos acatar o conselho de Deus, nos atentar com mais diligência para que nós tenhamos ouvido